Por falar em armadilhas, Rodrigo, quais são as armadilhas que você percebe, assim, que quando a gente fala das narrativas da nossa própria vida, especialmente da nossa vida profissional, a gente pode acabar caindo? Bom, eu percebo que existe uma certa ingenuidade, né, com relação a tudo que a gente vive hoje. E nessa série, uma série muito bacana da Netflix chamada Dark, até, tem um quote muito legal, que fala basicamente assim, né, que você tem duas grandes mortes ali, uma é da ingenuidade e a outra da inocência, né? Eu entendo que quando você tem essa distinção clara na sua mente do que é a sua identidade, ou seja, que é a forma que você se apresenta, eu posso falar um pouquinho mais para frente disso, e o que é a sua essência, que essa é mais difícil de você entender e de você enxergar, você acaba traçando situações como essas duas que você comentou, Cassiano, que realmente são distorções, né, que são apresentadas, e são altamente compartilháveis. A gente tem vários cases disso na história da humanidade. Os filmes não estão distantes da vida, né? Os personagens que os roteiristas imaginam são baseados em pessoas reais, como nós, e são, na verdade, às vezes uma coxa de retalhos ali de muitas outras pessoas vestidas numa só. Claro que para o cinema, para o entretenimento, os personagens que têm distorções muito acentuadas são os que mais são interessantes, como o caso do Walter White, que é um personagem fantástico, né? Um professor de química totalmente devastado ali por um erro de negócios, onde poderia ter sido ali considerado um cara que poderia ter ganho um prêmio Nobel, né? E ter sido milionário, está ensinando para o segundo grau, não que isso seja um demérito, mas para ele foi uma grande derrota. E aí ele se realiza como um grande traficante e fabricante de metafetamina, né? No caso, por exemplo, tem um filme muito legal também que fala dessa distorção entre essência e identidade, que é o Soul, que é o novo filme da Disney. Estou proibido de dar spoiler aqui, mas eu recomendo que vocês assistam, porque a jornada, às vezes, vai fazer com que você, essa distorção, essa falta de visão, vai fazer com que você percorra a sua vida inteira um certo objetivo, e às vezes, quando você chegar lá, você vai descobrir que não era nada daquilo. Eu tenho casos de amigos que adoraram. Eu sempre fui apaixonado também pelo visual effects e tudo mais. Tive alguns amigos que foram trabalhar na indústria. E alguém me falou, alguns dos meus amigos falaram assim: Hurtado, depois do terceiro filme, que seu filme está nos créditos, seu nome está nos créditos, vira um trabalho como outro qualquer. Depois que você fez 3 vezes o Homem-Aranha, o seu nome está lá, e aí continua sendo 16 horas por dia, trancado numa sala escura, morrendo de frio, recebendo mal, mas ainda assim existe um amor, e aí tá tudo certo. Mas óbvio que essa paixão precisa ser avaliada, e aí você precisa encontrar a sua essência para saber se o que você vai passar está de acordo com o que você também vai precisar superar e às vezes aceitar ali para continuar vivendo o seu sonho. Sim, eu entendo que é isso, né? Essa ideia das armadilhas são essas. Cuidado com a diferença entre você e o que você acha que você é. A gente veio dessa onda do storytelling moderno, descobrindo, e o Joseph Campbell foi um dos grandes responsáveis por mapear esse instrumento que a gente começou a utilizar para contar histórias, chamado A Jornada do Herói, que muita gente conhece uma parte dessa jornada do herói, que é a parte que a gente chama de plot, que são os eventos que acontecem em torno da gente. Ou seja, é como se fossem os eventos que vão empurrando esse personagem através da vida. Mas existe uma outra face disso tudo, que é a inner journey, que é a jornada interior de cada um. E essa, sim, é a verdadeira jornada de construção. E aí a gente tinha essa imagem do grande herói, único, universal, e isso foi se constituindo aí como um grande drive, né? Então, você tem pessoas que compartilharam desse drive por muito tempo na vida, dizendo assim, olha, você vai encontrar perfis de pessoas que dizem assim, olha, tem um perfil que a pessoa quer ser o número 1, não importa o que ela tenha que fazer, ela quer ser a número 1,
em tudo que ela fizer aqui. Então, se ela vai passar por cima de alguém, se ela vai ter que abrir mão de alguns valores éticos, isso não importa. Você tem, então, distorções dessa jornada, tanto para um lado quanto para o outro. E aí, a partir de um momento que esse mundo começou a ser mais conectado, esse protagonismo único do herói, ele começou a ser visualizado de uma forma um pouco mais interessante, porque cada um de nós tem um papel fundamental na jornada do outro. Então, as jornadas coletivas e as narrativas que tratam de jornadas coletivas começaram a tomar uma importância muito maior. E você vê o sucesso de séries como Orange is the New Black, até estou de laranja aqui, em homenagem a essa discussão, porque a importância de compartilhar e entender que a gente tem uma responsabilidade com tudo que está ao nosso redor, faz com que a gente entenda que a gente não consegue sozinho. Tá? Você pode tentar, você pode fazer, e a solidão vai te atacar se você fizer isso sozinho. E a solidão é terrível, né? A gente está vivendo momentos de solidão e a gente agora, todo mundo está vendo um pouco na pele o que é ser sozinho. Então, como é que a gente vem conectando as nossas narrativas com o que o mundo precisa desse ponto para frente, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, Hurtado. Como que você tem olhado aí para essa construção de narrativas de futuro? Mas as ferramentas de storytelling têm uma grande é como se fosse um grande framework que a gente pode olhar para aquele lugar e dizer assim, olha, eu estou nesse ponto. Será que hoje você está num lugar super confortável da sua vida, mas você está completamente insatisfeito e você está recebendo um chamado da vida, porque a vida te chama, né? O Campbell fala follow your bliss. Aí tem uma faísca ali de felicidade e fala, não, mas eu estou aqui, está tudo bem. Então, será que você está na recusa do chamado? Será que você está fazendo a transição desse mundo ordinário para um mundo especial que você não conhece ninguém, você vai precisar de aliados? Uma coisa, inclusive, da jornada colaborativa é que você precisa de aliados, você precisa se conectar com as pessoas para fazer isso. Em que momento você vai morrer? Tem um filme chamado A Firma, e tem um momento ali que a gente chama de point of no return, né? É um lugar que você não volta, e o personagem pergunta assim, não, você está falando que a minha vida vai mudar? E aí o outro personagem fala para ele assim, não, eu estou te falando que a sua vida, como você conhece, acabou. E a gente precisa encarar esse momento da morte para entender que você só consegue renascer quando você mata a sua ideia sobre você mesmo. Essa ideia que você tem de você não vai conseguir sustentar ela a depender do tamanho da mudança que você deseja fazer na sua vida. Claro que isso tudo tem que ser muito planejado, a gente está falando de uma coisa super complexa, gente, que é a vida, né? Não é, assim, um jogo de xadrez já é complexo, imagina a vida. Então, qualquer movimento tem que ser super calculado, tem que, né, obviamente, tem que ter um ponto de liberdade, um ponto de colocação do risco. E o futuro que você pode enxergar também está baseado, para mim, em um lugar muito sério, que é quem é você? Tá? Quem que é você? Independente dessa coisa, isso a Cassiana pontuou muito bem, você vai falar dos seus feitos passados, das suas conquistas, mas quem é você agora? Né? Porque isso tudo está no passado, o passado já não existe, né? Isso te trouxe até aqui. Mas para você caminhar para frente, é preciso que você esteja num lugar muito, eu diria, arriscado, né? Porque, desculpa aí, parafraseando o mestre, né, dos mestres, que é o mestre Oda, o futuro em movimento está, ele não está num lugar fixo que você aponta e você vai chegar lá. Essa história não existe, né? A história é de alguém que está buscando alguma coisa que é praticamente impossível. As boas histórias são isso, né? Alguém que busca alguma coisa impossível e precisa enfrentar obstáculos tremendos para conseguir. São essas histórias que nos motivam. Mas você tem coragem de se levantar de onde você está e viver isso? Como que faz esse planejamento? A Cassiana acho que tem boas dicas de como que faz esse planejamento, mas eu acho que usar as ferramentas de storytelling para principalmente identificar onde você está e para onde você vai já é um bom caminho.